Bem, senhoras e senhores, o sétimo e último painel deste seminário tratará da prevalência do negociado sobre o legislado em afronta aos princípios constitucionais e tratados internacionais. Tema a ser apresentado pelo senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto de Figueiredo Caldas. Advogado militante com extensa atuação em defesa dos trabalhadores e dos direitos sociais. Foi fundador e primeiro presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB Nacional. Palestrante e conferencista com mestrado em Direito Público pela Universidade de Brasília, tem integrado bancas examinadoras locais e nacionais de concursos públicos para a magistratura e Ministério Público. Passamos, então, com muita honra, a palavra ao doutor Roberto de Figueiredo Caldas. Muito boa tarde a todas, todos. Neste final de dia, e uma alegria ver que temos um auditório repleto, apesar de ver que uma programação extensa e muito qualificada, com palestrantes de excelente qualidade, o que nos dá a certeza de que vamos ter a possibilidade de fazer uma análise de forma a inserir todo esse debate no âmbito da nossa Constituição e das normas internacionais, especialmente os tratados sobre direitos humanos. Gostaria de iniciar cumprimentando os senhores Levi Fernandes Pinto e Lorival Figueiredo Melo, respectivamente presidente e diretor secretário-geral da Confederação, toda a diretoria, todos os líderes sindicais presentes, advogados, magistrados, talvez ainda haja algum por aqui, não é? A todos os operadores de justiça e não necessariamente aqueles apenas formado ou graduado em direito. Temos a nos desafiar aqui um tema da maior importância, inserido numa reforma trabalhista, a questão que me é proposta, que é a prevalência do negociado sobre o legislado, em afronta a princípios constitucionais e normas internacionais. De fato, na primeira parte, farei uma breve abordagem do papel da negociação e depois entraremos em uma discussão sobre as normas internacionais que temos como inseridas no nosso afazer como juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É importante, antes de começar, situar exatamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos no âmbito jurídico brasileiro. O que é a Corte Interamericana? É um tribunal típico. É um tribunal criado no âmbito do sistema dos Estados americanos, já há quase 40 anos. No próximo ano teremos a celebração da Convenção Americana, dos 40 anos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que prevê, então, a criação da Corte Interamericana, e aí há a pedra fundamental, em julho do próximo ano, sendo que a Corte foi, então, estabelecida e passou a funcionar no ano seguinte, e, então, em 2019,
estaremos completando também os 40 anos da instalação e início de trabalhos da Constituição. Mas eu digo que é um tribunal típico por quê? É um tribunal que exara sentenças de conteúdo condenatório aos países membros da OEA, que assim, facultativamente, ao utilizar da sua soberania, ratificam a jurisdição obrigatória, uma vez que se exerce soberanamente a faculdade, o país passa a estar obrigado a seguir a jurisprudência daí decorrente, ou seja, a criação jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que interpreta fundamentalmente o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, também conhecida como Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E o que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Eu costumo dizer, para que se compreenda bem no âmbito brasileiro, que é uma espécie de constituição de direitos humanos válida para toda a América. Todo o continente americano tem uma constituição comum de direitos humanos. Os direitos humanos são os mais importantes direitos contidos em qualquer ordenamento jurídico. Ainda que muitos queiram minimizar essa importância, no âmbito como esse, de defensores de direitos humanos, como são os defensores do trabalho digno, é de se dizer e alertar que nós estamos frente aos direitos mais importantes, aos direitos da humanidade, aos direitos da pessoa humana, homens, mulheres e todos os gêneros que, assim, cada um se defina como ser humano. É um direito amplíssimo que abarca não apenas os casos de tortura, de mau uso da detenção, de condições carcerárias ruins, os direitos políticos, como os direitos democráticos, os direitos de votar e ser votado. Aqui há uma discussão sobre candidatura autônoma, independente de partido. A Corte já pôde se manifestar sobre isso, e a partir de uma manifestação, a partir de uma interpretação da Corte sobre a Convenção Americana, esta interpretação é vinculante a todos os países. Vale dizer, todos os países que compõem os 560 milhões de pessoas que se encontram sob a jurisdição da Corte Interamericana. Então, vejam a importância disso. As normas internacionais garantem que todo Estado, e o Brasil é um deles, todo Estado nacional que ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e também aceitar voluntariamente, como já fez, a jurisdição contenciosa da Corte, é obrigado, direta e indiretamente, a seguir a jurisprudência da Corte. Essa vinculatoriedade direta se dá quando o país é parte de um processo. Por exemplo, recentemente, um caso de natureza trabalhista, o caso Fazenda Brasil Verde, que tratou pela primeira vez de um caso de trabalho escravo ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil, então, foi condenado pecuniariamente e obrigações de fazer. Também, outro exemplo, o caso Guerrilha do Araguaia ou Gomes Lund, são casos que vinculam diretamente o Estado. Mas todas as outras sentenças contra os demais
estados, os demais países americanos, também vincula de uma maneira indireta o Brasil. Por quê? Porque o intérprete último da Convenção Americana, ou seja, desta Constituição de Direitos Humanos, é exatamente a Corte Interamericana. E não há uma hierarquia entre Corte Interamericana e tribunais supremos ou tribunais constitucionais nacionais. Vale dizer, quem tenha uma jurisprudência mais favorável em um determinado direito, é esta jurisprudência que será aplicada. Mas, normalmente, a Corte recebe casos que já passaram pelo Judiciário Nacional e teve um determinado entendimento. Se a Corte entender que o caso não foi resolvido adequadamente sob a luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, este caso será reformado e o Estado obrigado, inclusive, a adequar as suas leis incluídas às constituições nacionais. E há vários casos que a Corte Interamericana já decidiu e Estados nacionais tiveram que rever a sua Constituição, como é o caso do Chile, um caso apenas entre outros que poderia citar, o caso do Chile, que foi o Última Tentação de Cristo, um filme que foi proibido ante uma censura que ainda a Constituição permitia. A Corte Constitucional do Chile havia proibido a mostra do filme e a Corte Interamericana entendeu que aquilo era censura à arte e determinou, então, em uma sentença muito fundamentada e, portanto, acatada pelo Chile, se fez a reforma constitucional para que atendesse a um dispositivo da Convenção Americana, que é a adequação do direito interno ao Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que é a Convenção Americana. Então, isso para dar uma ideia. A Corte é composta de 7 juízes que têm como requisito para chegar na Corte que cumpram os requisitos constitucionais para serem juízes do mais alto tribunal em cada país. Então, a Corte Interamericana é composta por alguns ex-juízes de tribunais constitucionais, como é o juiz Humberto Sierra Porto, que me sucedeu na presidência da Corte, foi presidente da Corte Constitucional da Colômbia, o juiz Eugênio Raul Zaffaroni, um penalista considerado por muitos o maior penalista das Américas e era também, igualmente, juiz da Suprema Corte da Argentina, juízes como a costarricense Elizabeth Orio, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional e do Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, e assim por diante, todos com alguma possibilidade de serem nomeados para os mais altos cargos. Faço essas explicações breves porque ainda nós temos um déficit de conhecimento do sistema interamericano e do poder e das perspectivas de não apenas se levar casos à Corte Interamericana, mas utilizar do arsenal representado pela jurisprudência já assentada sobre as várias questões de direitos humanos. Eu costumo dizer que talvez seja mais importante que a possibilidade de levar um caso, porque levar um caso à corte ou é uma medida urgente, como a questão carcerária, a corte tem trabalhado e concedido algumas medidas cautelares, que lá chamamos medidas provisionais,
tem concedido, mas há esse grau de urgência. Mas para levar um caso ao sistema interamericano, tem que passar pela Corte Interamericana primeiro e depois esse caso chega à Corte. Leva alguns anos, até porque um dos requisitos para se apresentar um caso é que a jurisdição nacional já se haja esgotado, ou seja, que não haja possibilidade de recurso ou que o processo haja demorado mais que o tempo razoável, que é uma garantia também contida na Constituição. Há algumas exceções para o esgotamento da jurisdição nacional, mas o fato é esse. Então, o que costumo dizer é que a jurisprudência da Corte, essa sim, merece ser muito estudada, porque tem um verdadeiro arsenal em defesa de quem traz direitos humanos, para utilizar na jurisdição nacional. As sentenças da Corte são referências universais. Quero dizer que alguns institutos de direito internacional consideram a Corte Interamericana como o tribunal que mais avança em direitos do mundo. Por exemplo, talvez o mais prestigioso Instituto de Direito Público Internacional, que é o Instituto Max Planck, da Alemanha, considera que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é hoje o tribunal mais influente do mundo, apesar de estar na pequena Costa Rica, apesar de termos o menor orçamento de todos os tribunais internacionais. Vejam que incoerência, não é? Trabalhar com os direitos humanos. Ontem eu ouvia um juiz dizer, um juiz brasileiro, dizer, quando se trata de trabalhar para pobres, para os necessitados, aí parece que tudo se dificulta, não se necessita recursos. Para as senhoras e senhores terem uma ideia, o orçamento da Corte Interamericana, que felizmente agora conseguimos, foi uma grande vitória, vai ser duplicado nos próximos 2 anos, mas o orçamento vigente neste ano, para um ano, é de $2.700.000, para um tribunal com essa importância. E para se ter ideia, somente o que o Brasil contribui para o Tribunal Penal Internacional, que nunca teve uma causa nossa, são $3 milhões. E os nossos estados americanos contribuem para o Tribunal Penal Internacional, que nunca teve nenhuma ação do continente americano, $24 milhões, só os países que estão conectados à Corte. Então, nós temos chamado a atenção para essas incoerências, porque o mundo não quer priorizar o punitivismo, embora seja fundamental. Claro, o Tribunal Penal Internacional é muito importante para buscar aqueles crimes de lesa humanidade, aqueles crimes graves contra direitos humanos, os massacres, é fundamental, mas eu diria, sem nenhuma sombra de dúvida, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao longo da sua história, tem trabalhado com questões muito mais transcendentes, inclusive obtido, no âmbito penal, a condenação de dirigentes de vários países, não é? De alto grau de autoridade. Por exemplo, o presidente Fujimori, do Peru, que foi um desses julgados em razão de decisões da Corte. Mas, fazendo essa introdução sobre a jurisprudência da Corte e sobre a necessidade de conhecimento da jurisprudência da Corte, partiria para a nossa análise sobre
a questão da negociação coletiva no âmbito do trabalho. Nós temos uma evolução histórica importante também de ser lembrada nesse momento, em que, até recentemente, os sindicatos e o próprio direito do trabalho era o direito de greve, as manifestações eram tidas como ilícitas. A partir de meados do século XIX, os sindicatos começaram a se estabelecer de forma permanente, ou seja, não há nem 2 séculos. E, a partir daí, se avança a sociedade, se avança a distribuição de renda, que é outro dos graves problemas que enfrentamos. A América Latina, apesar de não ser a região mais pobre do planeta, é a mais desigual. Vejamos que coisa. Temos riqueza, o Brasil, por exemplo, está sempre variando, e há muito tempo, desde o Império, varia entre 7ª economia e 10ª economia do mundo. Porém, pelos índices da ONU, em termos de distribuição de renda, nós somos, hoje, neste ano, o 10º do mundo de baixo para cima, né? Pior em distribuição de renda. Vejam, considerado todos os países do globo, inclusive os africanos. Então, a nossa distribuição de renda é muito injusta. E o que tem isso a ver com os senhores que defendem o direito humano ao trabalho e do trabalho? Tudo. A negociação coletiva, a luta sindical e dos trabalhadores e trabalhadoras é que pode modificar essa ordem de coisa. E quando se vem atitudes legislativas que venham a piorar a situação, nós, então, temos um grande risco. Lembrando, antes de entrar nesse ponto, lembramos que os primeiros países, é muito recente, que legislaram sobre direito do trabalho, não contam mais de 100 anos, um pouco mais de 100 anos. Os primeiros foram Holanda e França, a Holanda em 1909, há mais de 100 anos, a França em 19, ou seja, há menos de 100 anos. Nós tivemos, no entanto, em 1917, a importantíssima Constituição Mexicana, resultado da Revolução Mexicana, que gerou a conhecida Constituição de Querétaro, que é a primeira Constituição do mundo a trazer direitos sociais, inclusive direito do trabalho, no seu artigo 123, célebre artigo 123, e quero dizer que este ano, inclusive, todo ano, se está comemorando, se está celebrando a Constituição mexicana pela sua importância, não apenas histórica, como também prática. O que significou para a emancipação dos direitos, fazer residir naquela Constituição exatamente o direito do trabalho. Contextualizar isso é muito importante, porque a segunda Constituição a prever direitos sociais e do trabalho, inclusive, foi a Constituição do então Império Alemão, a Constituição de Weimar, de 1919, ou seja, 2 anos posteriores. Nós, então, temos história. E a conquista da própria CLT no Brasil, isso se dá, evidentemente, não por uma solução divina ou uma tarefa legislativa que um teve a ideia e não vamos conceder algum direito aos trabalhadores. Sabem todos e todas
que isso se deu com muito sangue, suor e lágrimas, com muito enfrentamento, com muita luta, efetivamente. Então, nós chegamos a um ponto fundamental das nossas palavras. Pela evolução ser lenta e fundamental para se dar garantias, há um princípio internacional, outros consideram que são dois, que é o princípio do não retrocesso dos direitos sociais ou da progressividade dos direitos sociais. E quando eu falo direitos sociais, sempre entendam que é direitos humanos sociais, que é trabalho, previdência, habitação, alimentação, segurança, todos aqueles direitos que a coletividade usufrui de uma maneira conjunta. E o trabalho é um deles. Então, esses direitos, esses princípios do não retrocesso, eles nos trazem uma sorte de garantias internacionais na jurisprudência da Corte Interamericana, na jurisprudência do Tribunal Europeu sobre Direitos Humanos, o Tribunal de Estrasburgo, na França, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que também aceita petições desse tipo, e citaria um caso da Corte Interamericana, que é o caso 5 pensionistas versus o Peru, que aqui se tratou, inclusive, de questão de natureza previdenciária. A Corte interpretou o seguinte: os direitos econômicos, sociais e culturais têm uma dimensão tanto individual como coletiva, e seu desenvolvimento progressivo, sobre o qual já se pronunciou o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, se deve medir no critério deste tribunal em função da crescente cobertura de direitos econômicos, sociais e culturais em geral e do direito à previdência social e à aposentadoria em particular, sobre o conjunto da população, tendo presentes os imperativos de equidade social e não em função das circunstâncias de um grupo mais limitado de aposentados, não necessariamente representativos da situação geral prevalente. Eu quis trazer esse exemplo, que é muito afeto à área trabalhista e que tem, inclusive, uma discussão em curso, que é a discussão da previdência social. Então, o direito do trabalho está previsto também no Protocolo de São Salvador. O que é o Protocolo de São Salvador? É um protocolo específico de direitos sociais, os chamados direitos sociais, econômicos, sociais e culturais, que aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José foi elaborado retirando os direitos sociais, em geral, apenas prevendo, em um artigo 26, que, progressivamente, os direitos sociais devem aumentar, progressivamente, na medida dos recursos do Estado. Essa questão, na medida dos recursos suficientes do Estado, foi enfrentado recentemente em um parecer de um economista consultor da consultoria do Senado, Petrônio Portela Filho. Petrônio Portela é um dos maiores especialistas sobre dívida externa.
O trabalho dele, inclusive, é sobre como se construiu a dívida externa brasileira e as dívidas públicas. E ele conclui o seguinte, que, na realidade, a história de que o Estado brasileiro estaria quebrado, que a dívida pública aumentou muito e, portanto, se necessita cortar na carne, que é exatamente as medidas restritivas e recessivas contra os cidadãos, contra as cidadãs que trabalham ou que trabalharam e exercem um direito à pensão, à aposentadoria ou a salário. Se demonstrou que o período de maior endividamento de nossa recente história se dá exatamente do início do ano passado, 2016, a junho deste ano. O acúmulo de dívida era de 31%, o aumento da dívida pública líquida era de 31% até o final do governo Dilma. Em todos os seus anos de governo, o aumento se deu de 31% da dívida, enquanto em apenas um ano e meio, a dívida aumentou 76%. 76%. Um aumento muito maior que qualquer outro governo. Então, isso é importante no âmbito da análise da Convenção Americana, porque a progressividade dos direitos só pode ser analisada de uma maneira justificada se o país, de fato, demonstrar que as finanças públicas estão de tal sorte comprometidas que é necessário cortar direitos humanos. Porque quando nós falamos de direito do trabalho, nós falamos de direitos humanos. Está aqui no Protocolo de São Salvador. O artigo 6º fala exatamente do direito ao trabalho. Diz: toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os meios para levar uma vida digna e decorosa através do desempenho de atividade lícita, livremente escolhida ou aceita. E os Estados partes comprometem-se a adotar medidas que garantam plena efetividade do direito ao trabalho, especialmente as referentes à consecução do pleno emprego, à orientação vocacional e ao desenvolvimento de projetos de treinamento, etc. E aí segue, e passa para o artigo 7º, fala em um grande rol das condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho, ainda no âmbito do Protocolo de São Salvador. O artigo 8º traz os direitos sindicais. Todos esses direitos, e aí há uma discussão no âmbito da Corte Interamericana sobre se esses direitos do Protocolo de São Salvador são imediatamente recorríveis à Corte. Porque a Corte não é que não haja conhecido de direito do trabalho, direito sindical, mas fazia sempre considerando direitos civis e políticos como o direito à vida, à integridade, à família, mas não dizia está violado o direito do trabalho, porque houve tradicionalmente uma interpretação que parecia consentânea com o seu tempo, de cada composição da Corte, mas o fato é que os direitos sociais, normativamente no mundo e constitucionalmente pelos países, e aqui trato especificamente dos americanos, as cortes constitucionais têm reconhecido aos direitos sociais, especialmente o trabalho, o assento constitucional e gerado medidas e sentenças para garantir imediatamente esses direitos, de modo que
a Corte Interamericana, em breve, dará um passo que é reconhecer pela primeira vez que esses direitos podem ser acessados diretamente no sistema interamericano, independente dos direitos civis e políticos. Isso terá um significado muito importante. É comunicar à sociedade americana que o sistema interamericano está absolutamente pronto para receber as causas de direito do trabalho que eventualmente hajam sido feridas ao final na jurisdição interna. A interpretação do direito do trabalho é sempre feito, dos direitos humanos, é sempre feito, como disse antes, em última instância pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como também é o mesmo na Europa com a Corte Europeia de Direitos Humanos. Qualquer cidadão pode ir à Corte Europeia para reclamar de uma decisão nacional que não lhe garantiu seus direitos. Então, desse dever de melhoria progressiva decorre, por seu turno, a cláusula de proibição do retrocesso social. Se nós virmos que há índices de retrocesso social, então aqui há uma cláusula que impossibilita os estados de, em suas políticas públicas, reduzirem esses direitos à garantia de concretização contínua dos direitos sociais. Essa obrigação determina que os estados, independentemente do nível de desenvolvimento econômico ou da quantidade de recursos materiais, obrigado. Em 10 minutos, concluiremos com ainda a nossa questão de como chegamos à necessidade de prevalência de direitos sobre o negociado. O negociado pode até prevalecer, mas ele deve ser melhor que a lei. Então, também há várias possibilidades de defesa desses mesmos direitos, da progressividade, em um pacto importante, um pacto internacional do sistema ONU, ou seja, do sistema internacional, que é o chamado PIDESC, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é exatamente a norma que é analisada pelo Comitê Internacional de DESC, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, partindo para uma consideração sobre o negociado, sobre o legislado, vejam, as senhoras e os senhores, que o negociado é extremamente importante, sim. Não se pode negar a negociação coletiva a importância que efetivamente tem. A democracia mais que representativa, ampliada, quando se trata dos representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, é necessário levar em conta, do outro lado, a representação empresarial e os resultados que podem advir daí. No entanto, o negociado sobre o legislado só terá validade se não ferir esses dois princípios do retrocesso e da progressividade dos direitos. Imaginem que possa, por acordo de vontade, ainda que não seja individual, ainda que seja coletiva com a representação democrática, a representação sindical, vejam se é possível aniquilar direitos legalizados, constitucionalizados ou convencionalizados internacionalmente. As leis, especialmente de direitos humanos, como o direito do trabalho
são construções lentas de avanço para a democracia. E nós estamos exatamente em um momento que os países, dada a redução que está havendo nos vários países, nas crises econômicas, os países da ONU pactuaram no ano antepassado, em 2015, pactuaram a chamada Agenda 2030. A Agenda 2030 é uma agenda que todos os países estão obrigados a, até o ano 2030, ou seja, daqui a 12 anos e pouco, eliminar a fome, a miséria e diminuir a pobreza. Esses 3 eixos. E dentro dessa Agenda 2030, que obriga a todos os países, nós temos que usar esses instrumentos internacionais para que a interpretação interna em todos os países da América possam prevalecer, porque nós não estamos mais em época de suportar miséria, de aumentar desemprego, num país 10º pior em distribuição de renda do mundo, onde o direito à saúde é extremamente precário, o direito à educação idem. Então, tudo isso se dá no âmbito de interpretação de direito internacional dos direitos humanos. Estou com medo de errar e causar um acidente. Então, com a Agenda 2030, livremente pactuada por todos os países, e compromisso internacional deve, evidentemente, ser levado a sério, temos que considerar que, apesar de a Corte Interamericana nunca nos haver chegado um caso específico de negociado sobre o legislado, a Organização Internacional do Trabalho já tem, por diversas resoluções, trabalhado nesse tema e também é utilizável para as argumentações internas. Um país de dimensões gigantescas como o nosso e, portanto, com uma dimensão de problemas, inclusive sociais, enorme também, nós temos o costume de nos fechar um pouco ao que fazem os países vizinhos, o que faz a comunidade internacional. E isso é um déficit para nós e que nos desafia mais, nos desafia a conhecer melhor o direito internacional dos direitos humanos, especialmente a jurisprudência da Corte Interamericana, porque, de fato, se pode utilizar muito nas lutas que temos por diante. Eu, partindo para a conclusão, eu gostaria de fazer referência ao caso que já falei aqui, o caso da Fazenda Brasil Verde, que o Brasil foi condenado pela escravidão e tráfico de pessoas dentro de seu território. Neste caso, a Corte analisou o contexto geral de discriminação de pobres. Vejam que questão grave. A Corte Interamericana, e eu não participei dessa decisão porque sou brasileiro. Então, a Corte analisou o contexto geral que há uma discriminação de pobres no país, que redunda em uma discriminação estrutural histórica em razão da posição econômica de trabalhadores e trabalhadoras. Então, como se vai compatibilizar esta decisão que o Brasil tem que cumprir, vincula e obriga,
como ele vai cumprir essa decisão com reformas que retrocedam direitos? É, portanto, absolutamente incompatível com esta cláusula. A Corte ressaltou que o Brasil não atuou com a devida diligência requerida para prevenir adequadamente a forma contemporânea de escravidão e nem para pôr fim a este tipo de violação. E afirmou o seguinte, que este descumprimento do dever de garantia de direitos humanos é particularmente sério, devido ao contexto conhecido pelo Estado e às obrigações impostas pelos tratados internacionais, de modo que é aquilo que se chama jus cogens, é norma obrigatória internacional, obriga a todos os países. Não cumprir é um escândalo e é inaceitável por todos. O Uruguai acaba de entrar no Mercosul questionando exatamente a reforma trabalhista brasileira. Por quê? Exatamente porque vai competir de maneira desigual com os produtos do Uruguai e dos países vizinhos, e aí, em cadeia, se terá, mais uma vez, uma rede de retrocesso e pobreza. Com a reforma trabalhista de 2017, concluo, e particularmente com a regra da prevalência do negociado sobre o legislado para retirar direitos ou reduzir a proteção social das pessoas trabalhadoras, o Brasil caminha em sentido contrário àquele determinado pela Corte Interamericana. Os impactos sociais, como a precarização das condições de trabalho, o aumento da desigualdade social e da pobreza, já são consequências da reforma trabalhista prevista por especialistas. Tendo os poderes legislativo e executivo brasileiros consentido com esse anunciado descumprimento de obrigações estatais, deveremos nós, operadores de justiça, prefiro operadores de justiça a operadores de direito normalmente pode ser a mera lei, e a lei nem sempre é justa. Então, eu digo que é um termo mais utilizado no mundo hispano-falante, operadores de justiça. Nós, operadores de justiça, sejamos juízes, advogados, promotores, procuradores, mas especialmente os trabalhadores e trabalhadoras e líderes sindicais, é necessário empreender todas as medidas necessárias para impedir que as violações de direitos decorrentes não se perpetuem, como não se perpetrem e nem se perpetuem, como nos ensinou recentemente a professora Gabriela Neves Delgado. O pilar da justiça social está intrinsecamente vinculado ao princípio da solidariedade social, ao princípio da progressividade, ao princípio da proteção, bem como ao princípio da vedação ao retrocesso social, princípios esses relacionados à universalização da técnica de proteção social. Portanto, caberá a todos nós estarmos atentos e, como dizia o filósofo Kant, os direitos humanos são a base de toda sociedade realmente justa. E direito do trabalho é direito humano. Muito obrigado. Doutor Roberto, tenho 3 perguntas aqui requerendo as suas considerações. Pois não. Pelo que percebi, guardam entre si alguma correlação. Então, até para que ganhemos tempo, eu peço permissão para encaminhá-las de uma vez. Por favor. O dirigente sindical Jaziel, da Bahia,
Como o senhor vai tratar a reforma trabalhista do Brasil quando chegar denúncia na Corte Internacional da OEA? A outra dos Daniel Pereira, Síndico Merciários, Lorena, São Paulo, advogado trabalhista. Qual a possibilidade da Corte Interamericana, se provocada, reaver os direitos sociais subtraídos com a reforma trabalhista? Se procedente, o Brasil acataria e votaria ao status quo? E a última, do Paulo Ferreira, da FECOSUL, Federação Comerciários do Rio Grande do Sul. A reforma trabalhista aprovada no Brasil vai prejudicar os trabalhadores com retirada de direitos. Pergunta: já foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Se não, o que é necessário fazer para fazer essa denúncia? Perfeito. São essas três, né? A reforma trabalhista, como eu vou fazer quando chegar à Corte Interamericana? Eu provavelmente já não estarei aí na Corte. É provável. Mas é um tribunal de direitos humanos cuja história é atenta aos direitos humanos, evidentemente. Foi criado este tribunal exatamente na ideia do pós-guerra, no pós-segunda guerra, que é para retirar os direitos mais importantes do âmbito nacional, que está muito mais afeto aos movimentos políticos partidários e, portanto, mais simplesmente se vulnera direitos. Então, se criaram os tribunais internacionais de direitos humanos para que os países em pacto internacional e soberanamente, não é que abriram mão de suas soberanias, não, é uma decisão soberana de criar tribunais internacionais e, portanto, eles devem criar e manter esses tribunais, de forma que não tenho dúvida de dizer que um tipo de questão como essa chegando, que não há disfarce de convencionalidade, que é o termo que utilizamos para nos referir à Convenção Americana, não há o disfarce de que é convencional. Não. Evidentemente, este é um movimento de retrocesso de direitos sociais que é explicitamente proibido. Portanto, eu creio que a Corte Interamericana se manifestará dessa maneira. Eu tenho a liberdade, inclusive, de falar sobre este caso, porque os juízes nacionais não participam da deliberação dos seus casos. Também não posso influir, conversar com meus colegas sobre casos brasileiros, mas tenho convicção de que os juristas da qualidade que se tem a Corte Interamericana ao longo da sua história não deixarão passar uma ordem de retrocesso injusta como é esta reforma trabalhista. Sobre si, a segunda pergunta traz uma questão muito interessante, que é, a questão pode chegar à Corte? Pode chegar à Corte e de uma maneira mais abertamente trabalhista. Agora já se vai poder pleitear direito do trabalho como direito do trabalho, e não como um direito. O direito do trabalho é vinculado ao direito à vida, à própria integridade física e à existência humana, que é como se fazia. Agora não, se vai poder ir diretamente alegando direito do trabalho, os diversos direitos aí contidos e decorrentes. O Brasil acataria? Eu creio que sim. Se o Brasil quiser continuar com o mesmo respeito na comunidade internacional, ele acatará. Vejam, quando um país não respeita direitos, o que acontece é que as portas vão se fechando. E não são portas meramente políticas. Não é
apenas quando um dirigente nacional, um alto dirigente nacional, comparece a uma reunião internacional e ele não consegue reuniões bilaterais com os outros países porque se está vulnerando direitos gravemente. É muito sério. Alguns pensam que, e por isso digo, a Corte é um tribunal típico. Alguns até pensam, é uma ONG? Tem esse nome de corte, de tribunal? Não, é um tribunal típico. O Brasil tem que pagar, inclusive, as indenizações, tem valor pecuniário, tem obrigação de fazer, Vou dar um exemplo do caso Gomes Lund, caso Guerrilha do Araguaia. O Brasil foi obrigado a indenizar as famílias e ainda editar a Lei de Acesso à Informação e a Comissão Nacional da Verdade. Tudo isso foi no âmbito da sentença da Corte Guerrilha do Araguaia. Naquele tempo, podiam nacionais participar, inclusive, como não havia um juiz brasileiro, eu fui indicado como juiz ad hoc, fui juiz já naquela causa que foi julgada em 2010. Então, é obrigado sim, o Brasil é obrigado a acatar, todos os poderes da República são obrigados pelas sentenças dos tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quanto à terceira pergunta, sobre se já foi denunciado no âmbito da Corte Interamericana, isso me permite explicar rapidamente como é o mecanismo de petição ante a Corte. É o seguinte, nós temos dois órgãos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington, D.C., Estados Unidos, é uma espécie de órgão receptor das petições para analisar o que vai ser tramitado e o que vai ser levado à Corte Interamericana. É uma espécie de Ministério Público, não necessariamente jurídico, porque os membros, que são 7 também, não precisam ser juristas, não é? Então, a Comissão Interamericana vai levar a petição à Corte Interamericana. Nossa Corte se cedia em São José da Costa Rica, não é? E aí sim, é o órgão jurisdicional do Sistema Interamericano. Essas sentenças obrigam a Comissão Interamericana exara resoluções, e essas resoluções, para alguns estados, para alguns países, é obrigatória quando a legislação deles avança e dá à Comissão Interamericana essa característica de obrigatoriedade, mas na maioria dos países é apenas orientadora de políticas públicas. De qualquer maneira, é um órgão extremamente importante também a comissão. Só que a comissão tem demorado, os casos têm demorado a chegar à Corte. Então, depois de se exaurir a jurisdição nacional, vamos dizer, eles agora estão acelerando, pode ser que passe a levar uns 5 anos, atualmente é bem mais, uns 5 anos de tramitação na Corte, e ante a tramitação na Comissão Interamericana, e na Corte leva, em média, 18 meses atualmente. 20 meses, desculpa. Era 22, agora estamos em 20 meses, ou seja, 1 ano e 8 meses. A Corte tem sido bem rápida. Então, é isso. O que eu digo sempre, utilizem mais a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Supremo Tribunal Federal considera, como os tratados internacionais entram no nosso sistema jurídico? Em geral, em regra, em igualdade com as cláusulas constitucionais, ou seja, os tratados aderem ao próprio bloco de constitucionalidade, tem força de Constituição.
Só que o Supremo Tribunal Federal considerou que, como agora há uma exigência para os tratados serem aprovados, uma exigência de 3/5 do Congresso, e a Convenção Americana foi aprovada antes, sem essa necessidade, se considerou que não tem um grau de constitucionalidade. É válido, não tem grau de constitucionalidade, mas de supralegalidade. Ou seja, ela fica num extrato entre as leis e a Constituição. Ela ficaria em supralegalidade. Vale dizer, essa convenção está acima de todas as leis ordinárias e complementares, todas as leis, decretos, medidas provisórias. Então, além de se examinar a Constituição, examinemos a Convenção Americana, porque é a segunda lei de maior importância também no nosso país. E a jurisprudência da Corte seja estudada, porque ela aplica os direitos aqui tratados, inclusive direito do trabalho. A jurisprudência da Corte já é bastante rica nesse sentido e pode ajudar bastante no debate. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, CNTC, agradece a participação do Dr. Roberto de Figueiredo Caldas, parabenizando e enaltecendo a contribuição valiosa que trouxe a este conclave. Muito obrigado. Olha só, tem alguns avisos rápidos para vocês todos. Encerram-se assim os trabalhos deste primeiro dia do seminário. Amanhã, pontualmente, às 8h30, teremos os grupos de trabalho, cujos temas encontram-se na programação distribuída a vocês. Lembramos que a programação de amanhã, importante, é voltada para advogados trabalhistas, representantes do Ministério Público do Trabalho e magistrados do trabalho. Os participantes inscritos para este primeiro dia poderão retirar seus certificados no estande de credenciamento. Os que retornarem amanhã, gentileza, então, que peguem também amanhã. O jantar está servido para aqueles que enviaram seus nomes, e também haverá hoje um happy hour para advogados, hoje no Vila 5, localizado na parte externa do Brasília Shopping, em frente ao Shopping ID.